A capa do Metrópolis.com não fala de outra coisa senão essa aqui de um outro colunista, o Tássio Lohan, que revelou que igrejas, institutos e associações religiosas investiram dinheiro arrecadado de fiéis no Grupo Fictor, investigado pela Polícia Federal por crimes financeiros e gestão fraudulenta, tudo aí na esteira das revelações do caso do Banco Master. Ao menos 6 entidades de caráter religioso constam na lista de credores da empresa, que entrou em recuperação judicial no início deste mês, em razão de dívidas que ultrapassam 4,2 bilhões de reais. E eu já estou aqui acompanhada do Tássio Lohan. Tássio, muito bom dia, bom carnaval e bom plantão pra gente, né? Bom dia, bom carnaval e bom plantão pra gente, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Maravilha. Então, essa reportagem aí, a gente fez um levantamento na lista de credores da Fictor, né, que ela própria anexou ao processo de recuperação judicial. São mais de 13 mil CPFs e CNPJs, né? São mais de 13 mil pessoas físicas e jurídicas que constam nessa lista de credores. Algumas negam que realmente que a Fictor esteja devendo, mas é a lista que a gente tem até então divulgada pela própria empresa. A gente fez um levantamento nesses 13 mil nomes e achamos 6 igrejas, entidades religiosas vinculadas não, né, como credoras dessa empresa. Vale ressaltar aqui que essas entidades religiosas elas não fazem parte da fraude, né? Elas são vítimas da Fictor, né? Provavelmente a Fictor chegou ali através de um assessor de investimento, de um executivo, vendendo esse produto ali, garantindo, eles prometiam um retorno ali de quase 26% ao ano, né, o que é um retorno bastante considerável, né? Se a gente for olhar a Selic, por exemplo, hoje está em volta de 15%, 14%, investir na Fictor prometia um retorno quase o dobro maior do que isso, né? Então era um retorno bastante atrativo e essas pessoas, essas entidades religiosas investiram, né? Se a produção puder botar aí para a gente ir lembrando, mas a primeira instituição ali que mais investiu foi uma associação budista que fica em São Paulo. Essa associação investiu R$1 milhão nas SCPs da Fictor, né, que acabou entrando em recuperação judicial. A gente entrou em contato tanto com um monge que estava à frente dessa associação, né, o e-mail atribuído ao investimento, mas ele não quis falar com a gente, ele disse que não queria se meter nessa enrolada, vamos dizer assim. E também foi a resposta de todas as outras entidades religiosas e líderes religiosos ali que a gente entrou em contato para tentar esclarecer. Uma segunda associação que entrou, que acabou investindo também na Fictor, é a Associação dos Frades Carmelitas. Para quem não sabe, os Frades Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, né, que é o nome completo, é a entidade cujo o Frei Gilson é congregado, né? O Frei Gilson, acho que a maioria conhece, né? Se tornou aí uma figura muito popular em razão das lives aí que alcançou milhões de pessoas, milhões de brasileiros, né? Nos últimos anos. O Frei Gilson, ele não está à frente, né? Ele não é presidente dessa entidade, mas ele é congregado, né? Ele é um frade carmelita mensageiro do Espírito Santo, né? A associação dele investiu R$630 mil na Fictor, também em SCPs, que eu vou explicar mais adiante o que são SCPs, mas novamente está aí na lista de credores, né? Em seguida ali tem duas igrejas evangélicas, todas em São Paulo, uma ONG que trata ali com recuperação, que eles chamam de viciados, né? Recuperação de pessoas com vícios, né? Vamos dizer assim, investiu R$93 mil. E também, por último, a sexta, foi uma associação, uma entidade ligada a uma igreja presbiteriana em Osasco, que trabalha com crianças e adolescentes. Ela teria recebido um patrocínio da Fictor e talvez a Fictor não tenha pagado ainda e por isso ela está na lista de credores, né? Como eu disse, a gente procurou todos eles, mas ninguém quis se manifestar ali, talvez justamente por talvez estar nessa berlinda aqui, né, de tantos colocar como vítima, mas também tem um fator importante, né, eles são vítimas, mas eles também cuidaram do dinheiro de fiéis, né, são entidades religiosas ali que receberam o dinheiro de fiéis, os fiéis confiaram esse dinheiro para essas pessoas, para essas entidades, para essas congregações, e a gente não sabe para onde que exatamente o dinheiro foi. A princípio não está na igreja, né, justamente porque eles estão na lista de credores, mas o chama a atenção justamente
para entender a real a complexidade disso, né? É uma igreja que é vítima, mas eles são fiéis que acabam sendo vítimas também indiretamente dessa fraude relacionada ao Grupo Fictor. Um outro ponto, Nath, que eu queria aqui trazer, né, explicando como é que foi essa fraude, eu vou levantar a bola aqui para mim. Quem leu a coluna em maio do ano passado já estava sabendo de tudo isso, já estava ciente de tudo isso, porque a coluna foi a primeira jornal, Metrópolis foi o primeiro veículo de imprensa a publicar sobre essa atuação da Fictor por meio das SCPs. As SCPs são as sociedades em conta de participação. É um jeito de você receber investimento, entre aspas, tá? De você receber um dinheiro e essa pessoa que paga que ele investe, entre aspas, ela não aparece no quadro societário da empresa. Isso é uma coisa, um mecanismo legalizado, porque está previsto no Código Civil, só que o jeito que a Fictor estava fazendo estava chamando a atenção. Por quê? Porque eles não estavam comunicando isso à CVM e eles prepararam um exército de assessores e executivos para captar esses clientes, o que está sendo investigado pela CVM como uma oferta irregular de investimentos, né? Todo investimento, por isso que eu digo investimento entre aspas, que a Fictor estava fazendo, justamente porque todo investimento deveria ser regulado ali pela CVM, né? A CVM tem que estar ciente de tudo isso que está acontecendo e tudo mais. E no caso da Fictor, essas SCPs permitiam que isso não fosse para o aval da CVM. Aconteceu o que aconteceu, que foi a empresa quebrou ali justamente depois de ter ter feito uma proposta para comprar o Grupo Master. A empresa quebrou, os investidores pediram o dinheiro de volta do investimento, não estão tendo o dinheiro de volta e agora a empresa entrou em recuperação de 4,2 bilhões de reais. A gente não sabe se a empresa vai ter condições de pagar, a gente sabe que a empresa pode quebrar, os credores podem nunca mais ver esse dinheiro e, no fim das contas, os fiéis podem ter aí o dinheiro, de certa forma, desviado para o bolso de algum bilionário. Pois é. Esse seu encerramento aí, Tássio, é isso. Coloca a gente nessa ligação da Fictor com o Banco Master, porque um dia antes do Banco Master sofrer ali a operação Compliance Zero na primeira fase e o dono do Banco Master ser preso saindo literalmente do Brasil, né, ser pego no aeroporto de Guarulhos, no raio-x, para pegar o jatinho dele, ele ia, enfim, sair, disse depois que continuaria fazendo negócios do Banco Master. Mas, um dia antes disso tudo acontecer, o Grupo Fictor queria comprar, né, o Banco Master, um valor lá de 5 bilhões de reais, alguma coisa assim. Aí, 2 meses depois, já com uma segunda fase da Operação Compliance Zero, de novo com o Vorcaro ali no foco e o entorno dele, o Grupo Fictor pede a recuperação judicial, né, num valor parecido com o dinheiro, o montante que ele queria pagar para comprar o Banco Master, o que deixou todo mundo perplexo, né? E essa outra ligação também das entidades religiosas com esse caso todo, que a gente já tinha comentado, porque nessa segunda fase da Operação Compliance Zero, uma das pessoas que inclusive foi pega, detida no mesmo modus operandi do Daniel Vorcaro, saindo do Brasil, foi o cunhado dele, o Fabiano Zettel, que é pastor de uma igreja, né, a Lagoinha, se eu não me engano. Então já tem aí realmente essa ligação e você traz um passado grande do Grupo Fictor com essas entidades religiosas, então tá tudo bastante ligado e são cada vez mais tentáculos que a gente descobre dessa história, né, Tássio? Exatamente, Nath. Nesse caso, essas 6 entidades ali, elas ainda constam como vítimas, né? Justamente assim como essas milhares de pessoas ali que estão na lista de credores, a maioria ali e tudo mais, né? E aí eu queria fazer um adendo também. Esses dias eu vi, e aí até uma crítica minha, esses dias eu vi um influenciador dizendo que recomendando para pessoas não lerem jornais, notícias e tudo mais. E dá nisso, né? Dá justamente nisso, né? A gente tinha falado da Fictor em maio, a gente mostrou a atuação da Fictor em maio por meio dessas SCPs. A gente explicou em maio do ano passado
que esse tipo de investimento, entre aspas, não tinha garantia nenhum. Então, por exemplo, né, no caso do Master, as pessoas que investiram CDBs no Master, a maioria das pessoas que investiram CDBs no Master, elas conseguiram recuperar o dinheiro porque tinha o FGC ali por trás, né, que era um fundo garantidor de crédito, que devido ao calote do Master, a pessoa conseguiu recuperar o dinheiro por meio desse FGC, desse mecanismo ali já previsto, já regulado pelo Banco Central, tudo mais. Então, essas pessoas que investiram até 250 mil no Master, no CDBs do Master, não tiveram, de certa forma, um prejuízo, né? A questão é quem investiu mais ali de 250 mil reais. No caso da Fictor, não tem FGC, não tem garantia nenhuma. Então, essas pessoas que investiram 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões, ou mesmo até essas pequenas igrejas que investiram 100 mil reais, mas que pode ser ali todo o dinheiro arrecadado de não sei quantos anos dos fiéis, não tem perspectiva nenhuma de recuperar, né? Existe uma esperança de que no âmbito dessa recuperação judicial eles tenham esse dinheiro de volta, né? Mas existe todo um processo ali que vai ser demorado, provavelmente vai demorar anos, até encontrar esses bens, até a justiça conseguir pegar o dinheiro de volta, e existe uma grande possibilidade ainda de que eles nunca vão ver esse dinheiro, né? Então, leiam os jornais, leiam a coluna, leiam o Metrópolis, porque a gente está aqui justamente para evitar esse tipo de prejuízo. E nesse caso, a gente avisou em maio que essa coisa estava errada e deu no que deu. Tem aí milhares de pessoas que estão sofrendo com isso. É isso mesmo, está feito o registro e o alerta. Tem que se informar. A gente, esses dias, inclusive, Tássio, falou muito sobre fake news, quase que destruindo a vida de algumas pessoas, no caso Cão-Orelha. Isso foi muito falado porque diversas pessoas foram colocadas ali no caso como grandes suspeitas e não tinham nada a ver. Inclusive, e nesse caso do Cão-Orelha tem adolescentes envolvidos, né? Pessoas menores de idade. Teve um adolescente de São Paulo que foi colocado ali porque ele tinha um nome igual ao do adolescente que realmente é o suspeito, lá em Florianópolis. E aí começaram a perseguir o menino, simplesmente porque ele tinha o mesmo nome. E a causa disso foi fake news. E, enfim, era um adolescente, ele podia ter a vida dele destruída. Então é isso, tem que ler jornalismo sério, tem um montão de forma hoje para se acessar, né? A gente falou agora das colunas no metrópolis.com, tem as nossas redes sociais e tem o nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, que dá para você, inclusive, assistir aos vídeos das participações dos colunistas aqui na nossa programação. Tássio, obrigada, viu? Eu que agradeço, Nath. Sempre um prazer. Tchau, tchau. Valeu, tchau.